Importantíssimo. Fernando, seja bem-vindo também. Vamos lá. Até passamos, né? Já 20 horas e 7 minutos. Vamos dar início. Então, muito boa noite. Aqui a gente já vinha aqui discutindo. Fernando, boa noite. Então, dando início à nossa live Mitos e Verdades, hoje, com dois convidados muito especiais, Dr. Rafael Araújo e Dr. Hugo Zamponi, que ficamos muito felizes por terem aceitado o nosso convite. Então, sejam bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês, Dr. Hugo, Dr. Rafael. Obrigado. Hoje o tema que a gente vai discutir, né, que é reabilitação domiciliar e remuneração baseada em valor. O que podemos esperar? Né? Podemos esperar um novo momento? Esse questionamento, ele vem até de forma provocativa, né? Então, porque a fisioterapia, que a gente vem observando, é que a fisioterapia, por ser uma ciência, ao longo do tempo, vem discutindo muito sobre ciência, sobre técnicas e os resultados dessas técnicas. Porém, quando a gente eleva ou muda de nível e traz associação de técnica com resultados, e resultados estes que promovem valor, trazemos outro questionamento. Valor no sentido de resultados positivos para quem? Para o paciente, para a empresa, para o prestador de serviço, para o fisioterapeuta, e também a nível de remuneração. Então, Dr. Hugo e Dr. Rafael vão trazer aqui suas experiências. O Dr. Hugo, que é mineiro e hoje mora no Rio de Janeiro, tem experiência em duas cidades do país. O Dr. Hugo, ele é fisioterapeuta, possui mais de 23 anos de experiência na área de terapia intensiva e home care, possuindo especialização em cardiorrespiratória, MBA executivo, administração e gestão de processos. É coautor do livro Abordagem Fisioterapêutica em Home Care. Ele é coordenador da Câmara Técnica de Atenção Domiciliar e membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo do CREFITO 2. É coordenador da fisioterapia do Home Care da AMIL Rio de Janeiro, sendo responsável também pela ventilação mecânica e oxigenoterapia, e foi fundador da GHA Saúde, empresa de serviços, e fundador e CEO da Aflux Saúde, empresa de locação e venda de produtos para a saúde com 13 anos de mercado. Então, seja muito bem-vindo, doutor Hugo. Obrigado, Pablo. Boa noite a todos. Currículo extenso, então, experiência na parte assistencial, experiência de gestão, experiência com o CREFITO. Então, a discussão vai ser muito bacana. E também apresentar o Dr. Rafael Araújo, que é graduado em fisioterapia, pós-graduado em fisioterapia hospitalar, pós-graduado em ortotrauma, especialista em terapia intensiva adulto, tem MBA em gestão hospitalar, mestre em promoção de saúde, supervisor de reabilitação do Hospital Adventista de Belém do Pará. Ele é fisioterapeuta diarista do Hospital Ofir Loyola, membro da CBDF, COFIT, CEO da reabilitação e ventilação, REV domiciliar, e também associado nosso aqui da Abrasfeed. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Mais pessoas chegando, deixa eu só aceitar. E aí eu vou passar a palavra para o Dr. Rafael. Dr. Rafael, por favor, fique à vontade para abrir a sua apresentação e a gente iniciar essa discussão tão valiosa. Boa noite a todos. Obrigado, Pablo, pela apresentação. Um abraço aí para o Pedro, Fernando, a Gladys, Francisco também, e o Hugo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, que é um público altamente selecionado, né? E poder compartilhar aí, acho que eu não tenho nem roupa para esse momento, né? Estar compartilhando uma live aqui com o Hugo, um currículo tão extenso e já contribuiu muito, está contribuindo ainda muito para a profissão, então tenho certeza que vai ser um bate-papo enriquecedor, um tema que é novo em relação à discussão, mas na literatura tem relatos de muitos anos já, né? Eu estava dando uma lida em artigo de 2012, a gente vê alguns países aí
que já aplicam esse modelo de remuneração. E esse modelo de remuneração, ele já é novo no contexto hospitalar, e falando de Brasil. Quando a gente parte para a parte de atenção domiciliar, ainda se torna mais novo ainda, né? Acredito que vai ser bem provocativo. A ideia desse momento é conceituar um pouco o que significa isso. Para alguns pode estar claro, mas para muitos ainda não é, o entendimento ainda não está uniforme, e a gente vai entender um pouco os conceitos e, como o próprio título da live, né, o que a gente vai esperar, né, desse novo momento, né, que a gente vai estar passando no sistema de saúde. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e explicar para vocês, antes de começar a aula propriamente dita, né, o porquê que eu comecei a estudar mais sobre esse tema. Só queria que vocês me confirmassem aí se já está projetado para vocês. Então, quando Tudo vocês me ok. confirmam, isso. Como o Pablo me apresentou, eu faço parte de um hospital que é a Rede Adventista de Saúde, né? Tem São Paulo, Rio, Amazonas, Mato Grosso e Pará. E aí o diretor administrativo fez uma reunião no meio do ano, após uma certificação da acreditação Quimento, e aí ele falou que o hospital estava mudando a forma de remuneração e que ia ser baseado em valor. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ouvir e de lá para cá estudar muito sobre o tema. E aí o hospital inscreveu a gente num curso da DRG Brasil, quando a gente foi estudando algumas horas já sobre esse tema. Então, a partir daí, eu já fui chamado para fazer parte da CBDF, no COFITO, e lá dentro da CBDF tem um grupo de estudo que está em parceria com a ANS para falar sobre o tema, para ver como é que a fisioterapia pode contribuir e se preparar para esse momento. Inclusive, daqui a 4 dias vai ser a nossa primeira reunião da ANS/COFITO para falar sobre isso. Então, a nível federal está sendo discutido. Então, se ainda não tem muitas certezas no âmbito federal, então, quando chega mais para baixo em relação aos profissionais e associações, conselhos regionais, isso aí esse conceito pode não ser muito claro. Então, vou pular isso aqui. Eu fiz questão de colocar associado à Brasfeed, que de fato, depois que a gente se associou na Brasfeed, a gente colhe muitos resultados positivos em relação à empresa de assistência domiciliar. Então, eu fiz questão de colocar aqui para ressaltar a importância e parabenizar, né? Parabenizar o setor de educação aí, que o Pablo está na direção, o Pedro, a Marisa. Então, falar que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo e para mim é uma honra poder fazer parte desse grupo, né? Eu trouxe aqui primeiro essa imagem, e aqui eu quero falar para vocês que estão assistindo, que podem ficar à vontade para poder interromper a qualquer momento e perguntar, ou sugerir, ou discordar, para que seja mais dinâmico possível e dar liberdade para todos participarem da forma que considerarem mais pertinente. Acredito que isso aqui é uma realidade, pode acontecer em todo o território brasileiro, né? Achei essa foto na internet, mas já vi isso presencialmente também, um documento médico onde ele coloca ali a hipótese de diagnóstico de lombalgia, coloca ali fisioterapia motora e a quantidade de sessões e diz ali o que é para fazer, né? Para alongar isquiotibiais, face à lata, fazer reforço, aí 4 ali coloca reabilitação, né? Então, muitas pessoas, quando vê isso, aí fica com raiva, isso aí gera muita polêmica nas redes sociais também, mas eu percebo uma falta de conhecimento, né, do profissional que está fazendo isso, porque, de fato, se ele conhecesse, ele não faria isso, e aí entra uma janela de oportunidade para profissionais, né, quando eu já recebi um pedido médico assim, e quando eu retorno com um relatório com testes funcionais, avaliação específica, num prontuário informatizado, os médicos começam a perceber e entender o que a gente faz. Mas eu consigo enxergar 2 problemas aí, né? Pode ter mais, consigo enxergar 2. A falta de entendimento do profissional que solicita e a formação dele não foi para entender de fisioterapia, quem entende de fisioterapia somos nós, terapeutas. E aí, o outro é o modelo que hoje funciona
no país, né, que é a quantidade a forma de remuneração, de pagamento dos planos, forma de cobrança, que é por quantidade de sessões, né, as famosas 10 sessões. Então, dependendo de plano para plano, né, autoriza a quantidade de sessões específicas, depois tem que pegar uma nova autorização. E esse é um modelo que a gente vai ver nos próximos slides, mas é um modelo que remunera por procedimento. Então, a ideia da remuneração é que quanto mais você fizer, mais você ganha, né? Então, a lógica está na quantidade, né? E quando a gente vai estudar gestão, quando a gente vê processo de qualidade, na maioria das vezes, a quantidade está longe, né, da qualidade, né? Quantidade e qualidade nem sempre andam juntos. Hoje nós temos no mercado, que é esse modelo, né, Fee for Service, nós temos capitation, orçamento global, por diagnóstico, por bando de serviço, e a que a gente vai falar especificamente hoje é a baseada em valor, né, valor, que é tão falado hoje. Mas eu trago para vocês aqui o que você já deve ter visto, a fórmula do valor, né? Valor é igual resultados em saúde que importa para o paciente, dividido pelo custo para a entrega desses resultados, né? O contrário disso é desperdício, né? Agora, uma grande questão, que talvez seja a maior dificuldade de entendimento, é os resultados em saúde que importa para o paciente. O que significa isso, né? Como medir isso aqui? Porque o custo, aparentemente, não tem grandes dificuldades para mensurar custo, né? Para realizar uma entrega. Você vai pegar custo fixo, você vai pegar dinheiro com pessoal, material, enfim, isso aqui não, apesar de não ser simples, não é difícil de imaginar e de entender. Mas quando você fala de resultado em saúde, e aí quando você coloca que importa para o paciente, parece que fica algo meio abstrato, mas a gente vai tentar trazer mais para o concreto, né? O Warren Buffett diz o seguinte, que preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Valor tem um significado pessoal, e quando a gente vê o iPhone 16, quando a gente vê a marca Apple, né? Eu trouxe o iPhone aqui porque é o que é mais falado, mas iPad, MacBook, tudo, né? Da Apple. Você vê hoje o valor, eu parei até de acompanhar os valores, né, atualmente, mas acho que está na casa ali dos 10 mil reais, né? Um equipamento, dependendo do modelo. Você vê muitas pessoas que fazem um esforço grande para poder ter isso na mão, né? Na maioria das vezes, as pessoas não entendem nem os recursos disponíveis no equipamento, mas quer ter o aparelho, porque aquilo ali agrega valor para ela, né? Ela entende que se ela tiver aquilo, ela vai um status diferente, um posicionamento diferente, aquilo ali ela vai se sentir melhor com aquilo. Então é um valor pessoal. Eu acabei de tirar essa foto e coloquei na aula, que esse aqui é um relógio que eu ganhei do meu avô. E esse relógio, para mim, ele não tem preço, né? Se o Pedro quiser me dar aí 2 mil reais por esse relógio, eu não vendo. Talvez se ele aumentar o valor muito, se ele me oferecer 10, 15 mil reais, eu vou começar a analisar. Mas, de fato, esse relógio não vale hoje 500 reais, 600 reais. Mas se alguém me quiser oferecer ele por 2, 3 mil reais, eu não vendo, porque ele tem um valor sentimental para mim muito grande. Quando a gente parte para a parte técnica, se eu tivesse uma lombalgia e o Pedro tivesse uma lombalgia, ou o Hugo uma lombalgia, pode ser que o valor para mim seja diferente do que é o valor por Pedro e o valor por Hugo, né? Então, o valor é algo pessoal. Então, entra na jogada de mensurar o que faz sentido para o paciente. Mais na frente a gente vai detalhar um pouco mais isso. Mas o Hospital Albert Einstein, ele divulga, né, anualmente esse dossiê de valor 2024. E aí tem dados aí do ano anterior, né, os resultados de 2023. E nesse dossiê fica claro para a gente que o Einstein ele trabalha muito com linhas de cuidado. E aqui eu peço perdão por estar trazendo conceitos do hospital,
mas é para a gente poder entender o conceito e depois para aplicar para o domiciliar vai ficar mais simples. Então, olha aqui, ó, olha os resultados. E aqui uma coisa legal das instituições, dos serviços que trabalham com valor, uma das características é divulgação, é a abertura dos dados, né? Então, você entra aqui no dossiê de valor, você sabe qual foi a taxa de lesão por pressão no ano inteiro do Einstein, entendeu? Olha essa linha de cuidado aqui de AM, infarto agudo do miocárdio. E aqui, logo no primeiro, né, você tem desempenho geral do atendimento do IAM, 98%. Ele traz aqui a porcentagem, o resultado geral, ele traz uma referência aqui, que é 95%. Tá? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, de todos esses dados, é esse aqui, o último. Penúltimo, que está o resultado 92%. Né? Dessa linha de cuidado, o Einstein, ele monitora o NPS, o Net Promoter Score, que é tão conhecido da gente, né? Que é um questionário que avalia a percepção do paciente em relação ao serviço, e quem comprou uma passagem aérea, entrou no site da Livelo, da qualquer companhia aérea, ou qualquer serviço na internet, ou até mesmo físico, já respondeu um questionário em que você dá uma nota de 0 a 10 e coloca um comentário. É muito simples, e isso você capta a percepção do paciente em relação ao processo. Então, aqui, nessa linha de cuidado de infarto agudo do miocárdio, a percepção de satisfação dos pacientes é 92. A referência de assistência de excelência é uma referência acima de 75. Então, eles estão aqui na faixa de excelência de percepção de satisfação do cliente em relação à linha de cuidado de infarto agudo do miocárdio. E aí eu posso fazer uma pergunta bem simples agora para a gente, né? Quanto de nós, nos nossos serviços, já aplicamos o NPS alguma vez para saber qual é a percepção do paciente em relação ao processo, entendeu? Isso é uma pergunta retórica, né? Esse é um relatório que a gente faz aqui no nosso serviço, e aqui no nosso serviço a gente trabalha com as linhas de cuidado. E aqui nós temos aqui, no item 3 aqui, que é a mobilidade de alta dos pacientes com pós-operatório de fratura de fêmur, né? Então, aqui no gráfico a gente tem, a gente avalia, esse é o indicador que a gente mais avalia a atuação da fisioterapia nessa linha de cuidado. Então, a gente tem aqui um diagnóstico em azul, diagnóstico melhorado, em vermelho piorado, e amarelo, um diagnóstico mantido. Como é que é feito isso? A gente avalia como o paciente era previamente, em relação à funcionalidade, como ele entrou e como ele está saindo. Então, 60% dos pacientes, eles estão saindo ou como eles eram funcionalmente antes de cair, antes de fraturar o fêmur, ou se igual, né? É considerado melhorado. Então, aqui tem uma forma de avaliar a questão do processo em relação à qualidade assistencial. Só que, atrelado a isso, a gente avalia a pesquisa de satisfação. Então, 90% dos pacientes, né, no total de 31 que foram entrevistados, 90%, o resultado do NPS 90, né? Quer dizer que a gente está numa taxa de excelência. Perceba que o meu serviço, ele ainda não está trabalhando ainda na remuneração baseada em valor, está num processo de transição. Só que a gente já está trabalhando para mensurar esses resultados, para nos preparar, tentar oferecer um melhor serviço, entender realmente as demandas dos pacientes e se preparar de uma melhor forma. Esse gráfico aqui é um gráfico da DRG Brasil e que ele é essencial para a gente entender valor e entender o funcionamento do sistema. Essa plataforma DRG Brasil é uma plataforma de inteligência artificial, basicamente, né? O hospital contrata a DRG Brasil e essa plataforma ela tem um banco de dados, já trabalha em várias áreas, já fez pesquisa nacional. Então, o banco de inteligência artificial DRG Brasil já é um banco considerável, tem muitas informações. Então, como é que funciona isso, né? Para a gente poder entender. Nós temos aqui, ó, a coleta e integração de dados assistenciais econômicos. Ou seja, quando o paciente ele entra no serviço de saúde, ele coloca lá, meu nome é Rafael Ângelo Araújo, tenho 37 anos, sou hipertenso,
os meus pais são diabéticos, um outro já teve câncer. E aí, com essas informações de dados clínicos, e esse entendimento para a gente, para a fisioterapia, é extremamente importante, com essas informações, esses dados clínicos, a inteligência artificial já faz uma análise, né? Faz uma análise e já começa a traçar quais são os indicadores que o serviço de saúde tem que entregar para que o paciente, de fato, tenha valor, para que o paciente receba esse valor, para que a assistência seja, de fato, de valor. Esse é um exemplo, é um modelo que é um modelo global do serviço de saúde geral. Se a gente fizer um paralelo para a fisioterapia, como seria, né? Vamos supor que o Hugo está lá no serviço dele, e aí ele entra um paciente pós-operatório de fratura de fêmur. E aí ele vai colocar lá no sistema dele, no sistema prontuário eletrônico dele, vai colocar lá a idade do paciente, fratura, comorbidade. E aí a inteligência artificial faz uma leitura e já fala bem assim, olha, para esse paciente, com esse diagnóstico, com essas comorbidades, o tempo de recuperação é X, ele tem que se recuperar em X tempo. E quais são os indicadores? Ele vai ter que apresentar ele tem que ficar em pé com tantos dias, ele tem que andar mais de 20 metros em tantos dias. Então, o sistema já vai trazer os indicadores que ele tem que atingir para a entrega de valor. Então, nesse contexto, o serviço de saúde, seja ele uma empresa de home care, seja ele qualquer serviço de fisioterapia, vai receber pela entrega daqueles indicadores. Além disso, tem bonificações por critérios específicos. Então, o funcionamento do sistema de remuneração baseada em valor, o DRG é um, né? Acredito que deve ter outros, é uma entrada de dados, né? História clínica, dados do paciente na avaliação, com base no banco de dados da inteligência artificial, ela vai traçar os indicadores que tem que acontecer, em quanto tempo, e aí a equipe, né, quem vai prestar o serviço, tem que fazer aquela entrega, né? Deve fazer aquela entrega. E vai ser remunerado com base, pelo conceito, vai ser remunerado com base na entrega, e dependendo dos resultados específicos, pode ter bonificações. Rafael, o Hugo pediu a palavra. Por favor, Hugo. Comentário. Tem a palavra, Hugo. Oi, Rafael, boa noite a todos. Acho que, assim, primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui presente. Eu gostaria, Rafael, voltar um pouquinho do que você colocou, e eu estava esperando ali você seguir com o seu raciocínio, trazer um pouco para a questão domiciliar e dentro da nossa experiência, a gente reforçar o que brilhantemente você colocou do conceito de valor, né? Então, assim, eu vou tentar só fazer um adendo, tanto da teoria como na prática. Então, quando a gente fala de valor, eu concordo expressamente contigo que é o resultado versus custo. Ponto. Só que valor é uma questão subjetiva, né? O que é o valor? Igual você falou da lombalgia, né? Você falou do relógio. Qual é a percepção? Então, quando a gente fala de percepção, né? E a gente vai lidar com qual player? A gente vai lidar com operadoras, vamos ser diretos e práticos. A gente vai lidar com operadora de saúde, né? Empresas de home care no meio, operadora de saúde, se o serviço for direto ou indireto, depende. Então, quando a gente fala de valor, a gente fala de saúde, a gente entende, e aí isso eu vou fazendo um pouquinho mais à frente, uma correlação com o NPS. Então, o que acontece? Você fala de valor, e a gente está comentando sobre isso, e a gente entende o que é valor para o paciente, né? E a gente precisa, primeiramente, entender o que é esse valor para o paciente e qual é o valor que a operadora ela espera. Então, essa construção é o principal ponto. Quando a gente constrói isso e quando a gente vai fazer o NPS, né, eu tive duas oportunidades, tanto da UHG, né, da United Health Group, que fazia o NPS, e hoje, antigamente com o Edson Godoy e agora com o Siripieri, o NPS ele é bastante divulgado, ele é bastante trabalhado, mas ele tem suas falhas no que tange o seguinte:
como você avalia se você não deixar claro o que o paciente tem que esperar. Se o paciente não entende o que ele tem que esperar, fica uma coisa tão subjetiva, tão aberta, e aquilo que você entrega de melhor não é percebido. Então, a estrutura, e aí entra um aculturamento nosso, que valor é algo pré-definido entre ambas as partes, ela é estruturada, negociada, apresentada, para sim poder ser medida. Né? Porque se a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue discutir culturalmente. Você põe o teu paciente para andar e ele fica super feliz e te dá um NPS médio. Aí você vai entender, mas aonde foi, o que faltou? É a questão da estruturação. Então, quando a gente conceitua valor ela está vinculada a resultado, custos, percepção, mas uma percepção estruturada. E aí você passou brilhantemente pelos modos de pagamento, né? Fee for service, aquela coisa toda, e eu concordo com você hoje, quando a fisioterapia, vamos nos ater a isso, ela é por quantidade, né? E se perdeu completamente, né? Por exemplo, no meu tempo, eu não vou entregar a minha idade, o tempo de home care que você fazia uma sessão, isso nunca foi se discutido isso. Se discutia o que você tinha que entregar para o paciente e realizava isso dentro, obviamente, de um senso comum. Hoje em dia, o tempo, ele virou uma ideia de valor. Só que ele virou uma ideia de valor versus financeiro. Eu vou ficar tanto tempo aqui por causa disso. Então, conceituando o valor, né, e o que você foi colocando, baseado em valor, que é recompensa, né, você vai vincular a entrega, como você vai transformar valor, trazendo para a gente, para o profissional, eficiência, eficácia, competência, dentro de uma estrutura pré-formada, alinhada com as operadoras ou com quem é que você está trabalhando diretamente, isso ser repassado para o teu cliente, para o teu paciente, antes de qualquer ação sobre ele, e isso envolve muito na transição de cuidados, e aí eu estou puxando bem para a parte da assistência domiciliar, aproveitando essa onda que você trouxe aí de informações, né, para que a própria fisioterapia aí puxar a nossa sardinha, que tem um papel fundamental em apresentar, planejar e elaborar esse plano, totalmente baseado nesses conceitos que você vem trazendo, né? Então, eu só queria trazer essa pimenta para isso aí, antes de você entrar mais profundamente no teu raciocínio. Perfeito, Hugo. Muito obrigado pelo seu comentário. Essa questão, e ele já até me ajudou aqui no assunto que a gente vai entrar agora, porque para o paciente te avaliar e avaliar a percepção dele relacionada ao valor, ele precisa saber o que vai ser entregue para ele, né? O que vai ser entregue, por exemplo, paciente no domicílio. Eu vou falar muito sobre pós-operatório de fratura de fêmur, porque é a linha de cuidado mais forte da gente aqui hoje. Então, é o que eu tenho mais resultados, e por isso que eu vou abordar muito, mas isso pode se aplicar para diversas linhas, né? Eu tenho uma programação, quando eu começo a atender o paciente, eu tenho uma programação de, na primeira semana, tem que ser entregue isso, na segunda semana isso, na terceira isso, na quarta semana é alta do domicílio. Então, é isso que eu tenho que entregar. Então, como você falou perfeitamente, quando o paciente entende, fica claro para ele o projeto terapêutico, o plano terapêutico, aí fica claro ele avaliar. Eu vou fazer uma comparação, que não sei se vou ser feliz na comparação, mas é só um entendimento. Quando eu vou cortar meu cabelo, eu vou lá sabendo que eu vou sair com menos cabelo, meu cabelo vai estar mais ajeitado, eu vou estar mais arrumado, a costeleta vai estar feita. Quando o paciente ele vai fazer, a assistência domiciliar chega no paciente, fica claro para ele qual é a entrega, né? Porque deve ficar claro, né, nesse processo de entrega de valor. E aqui a gente vê um fluxogramas e um mapa, né?
falando sobre o ponto final, que está ali o bonequinho verde representando o paciente ali como entrega de valor, e a gente vê que existe, apesar dessa tanta subjetividade, o projeto terapêutico é algo subjetivo, apesar de ter metas, né? Você vê ali que tem um acolhimento, tem um diagnóstico, tem a definição do plano terapêutico e tem que ficar claro qual é o problema ativo do paciente, né? Qual o problema que o fisioterapeuta vai resolver? Quais são as metas? Quais são as condutas? Então, o entendimento do plano terapêutico, da estruturação é algo imprescindível, né? A execução do plano e como a gente vai avaliar isso, e como o Hugo também falou em relação à transição de cuidado, né? E essa questão da transição é muito importante. O profissional e o paciente, ele também tem que entender qual é a cada fase, né? Eu já vi fisioterapeuta na UTI querendo reabilitar paciente como se ele tivesse só aquele paciente na vida dele para atender, como se ele estivesse em um ambulatório. Então, assim, o hospital ele tem uma entrega específica, o domiciliar tem uma entrega específica, e que pode se misturar muitas vezes ali no ambulatório, e o ambulatório tem a sua entrega específica. Então, cada fase de reabilitação, cada setor tem que ter sua entrega. E em relação às operadoras, o sistema aqui do hospital, ele tem um plano próprio, né, que é o plano Garantia de Saúde, é o plano da rede adventista. Eu cheguei para a coordenadora ali do plano, da parte de assistência domiciliar, e falei para ela, tem muitos pacientes hoje aqui que eles estão fazendo fisioterapia porque nunca foi feito um plano terapêutico. Se sair do plano, se sair do atendimento da fisioterapia domiciliar, eles reclamam demais. Então, gera muita insatisfação, porque nunca foi falado para eles no começo da reabilitação que tinha um prazo, tinha uma entrega. Então, hoje o plano está inchado com muitos pacientes que já têm condições de ir para o ambulatório. E aí você não consegue entrar mais pacientes. E aí eu percebi uma grande oportunidade, e aí ela falou assim, como é que você pode me ajudar? Então, eu percebo que ainda por parte, não acredito que não de todas, né, mas que por parte de alguns operadores de saúde, você pode não entender ou não perceber a oportunidade ou as soluções que a fisioterapia domiciliar pode entregar. Então, tem essa experiência, né, que me chamou a atenção de uma operadora de saúde, sistema privado, e hoje, alguns médicos aqui, o último médico que agora na segunda-feira eu tenho uma reunião com ele, que era um cirurgião torácico, ele chamou a minha empresa de domiciliar e falou assim, eu quero que vocês atendam, eu quero fazer um contrato com vocês, eu quero que vocês atendam todos os meus pacientes, pós-operatório, vai para casa, eu quero que vocês atendam. Aí eu perguntei para ele, né, porque isso não é tão comum, aí eu falei, mas por que ali? Ele falou, não, eu sei que vocês podem entregar muito valor. E o médico trouxe isso para mim. Então, se eu percebi, se isso chegou para mim, eu falei, então tem uma demanda forte do mercado, tanto no sistema privado, quando eu falo assim, no relacionamento direto com o médico, quanto no relacionamento das operadoras. Isso é que eu percebi, né, aqui na minha realidade. Quando a gente chega num sistema baseado em valor, na linha de cuidado que eu falei para vocês, qual o objetivo, né? Estabelecer um modelo de cuidado que proporcione melhor desfecho, né, e experiência do paciente. E o modelo de remuneração pagamento na forma de pacote por episódio de tratamento. Então, paciente pós-operatório de fratura de fêmur, o valor X. Paciente com lombalgia, valor Y. Um paciente tracostomizado, ventilação mecânica, internação domiciliar prolongada, dependente da ventilação, um valor Y. Dia abdominal. Então, eu acredito, e aqui é uma percepção, né, como é que vai desenrolar, mas eu acredito que, por parte do Conselho FNS, eu não vai ser essas tratativas ainda, vai acontecer agora dia 9, mas eu acredito que a gente vai ter, assim como referencial, a gente vai ter referenciais de linhas de cuidado, onde se estipula um valor mínimo, e ali o mercado é livre, né, fica aberto para poder negociar. Só que tem um detalhe que ainda é o pagamento por performance. Então, existe um modelo de remuneração com base no episódio de tratamento, né, no pacote por episódio de tratamento. Mas, além desse preço, tem uma bonificação
de acordo com as métricas, né? E eu queria falar sobre isso com vocês aqui, sobre as métricas. Só que antes de entrar nas métricas, que é algo muito importante, posso depois compartilhar com vocês, o serviço de ortopedia aqui do hospital pediu para eu fazer uma linha de cuidado pensando no domiciliar. Então, eu estruturei algo simples, depois eu posso compartilhar com vocês sem nenhum problema, para quem tiver interesse. Então, criei essa linha de cuidado, que é o que eu acredito que vai acontecer, que deve acontecer de forma sistematizada e organizada, né? Então, aqui fiz só uma introdução, justifiquei a linha de cuidado e coloquei os objetivos, né? Que é delinear o atendimento, reduzir mortalidade, reduzir o tempo de reabilitação pós-operatória e possibilitar um retorno para as AVDs. Que algumas definições, e aqui eu descrevo o processo, né? Tanto na fase pré como pós-operatório e o nosso, o ápice aqui da nossa discussão, que é o atendimento domiciliar. Então, destaquei ali a abordagem domiciliar, e aqui que entra a cereja do bolo, né? Que é a questão das métricas, né? A questão de como avaliar a entrega. E como indicador que eu coloquei, que o paciente ele tem que sentar num tempo específico, ficar em pé e andar num tempo específico, ele tem que ter um tempo de retorno à funcionalidade prévia, né? E isso aqui é como eu avalio o processo de reabilitação. Só que para o resultado acontecer, o profissional que vai realizar o atendimento, ele tem que cumprir algumas etapas, né? Ele tem que aderir aos protocolos, aos treinamentos, ele tem que aderir às normas da organização, porque, veja bem, um profissional que ele vai na casa do paciente e não aplica o protocolo, o paciente não vai ter o resultado específico. E aqui, para melhor entendimento disso, para a gente entender melhor aonde a gente está pisando, eu vou contar só uma história bem breve aqui, é muito curta essa história, mas vai facilitar para a gente atender. Isso aqui foi um funcionário da Disney. Um funcionário da Disney, ele chegou lá no totem para iniciar o dia dele de trabalho. E lá ele ficava sabendo qual era a missão dele no dia que ele chegava lá, que ele acessava o totem, ali aparecia a missão do dia dele. E aí ele clicou ali, falou, missão do dia. Aí estava lá escrito, você vai ficar na frente do castelo tal, e vai ficar lá de 8 horas da manhã até as 11 horas, só para tirar foto das pessoas que estão ali. Se alguém te pedir, você vai lá e tira a foto da pessoa. As pessoas podem até pensar, pô, que cara bacana, né? Que cara legal. Não, mas aquilo ali foi uma missão detalhada para ele naquele dia. E a simplicidade desse processo é tranquilo demais, né? Essa missão, né? Mas estava detalhado para ele. E aí entra a pergunta para a gente. Nós que estamos reabilitando pessoas, né? No contexto domiciliar, está claro para o profissional o que ele tem que entregar? Né? O que ele tem que fazer de forma detalhada? Muitas vezes a liderança, os gestores, eles pensam que os profissionais que dão assistência, que estão realizando assistência, vão pensar e fazer como eles. E, na realidade, não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, a importância de aderir aos protocolos, de se ter protocolos, de se ter o passo a passo para a entrega do resultado é muito importante. E em relação aos resultados esperados, o que eu coloquei aqui nessa linha de cuidado? Que o paciente tem que sentar em 6 horas, que é respectiva a um IMS de 3, que é a escala que a gente utiliza, tem que ficar em pé em 12 horas, tem que andar em até 24 horas. Quando a gente vai para o contexto já domiciliar, aí qual é o resultado esperado? Um status funcional prévio, como ele era uma semana antes de cair, em até 4 semanas, que é um IMS de 10. Tem que ter um SPPB de 12. Tem que ter um teste TUG menor que 20 segundos. E tem que apresentar um NPS maior do que 75. Então, perceba que já deixa de ser muito subjetivo e passa mais para algo concreto, algo que a gente pode medir, né? Então, a entrega de valor, que está aqui na imagem de baixo, né? Que são os benefícios entregues, né? Que vai ser esse triângulo aí, que vai ser a experiência assistencial, resultados assistenciais e o custo da assistência envolvidos, vai ter que ter profissionais que tenham educação com habilidades e atitudes específicas, né?
e tem adesão aos protocolos e às normas, como eu falei para vocês. Então, hoje eu tenho profissionais que eles são da linha de, no domiciliar, são profissionais que são da linha de cuidado da cirurgia torácica e profissionais que são da linha de cuidado da fratura de fêmur. Então, a gente não cruza esses profissionais, eles são dessa linha, porque eles já estão inseridos nesses processos. Para a gente entender, essa tabela aqui, tabela retirada com autorização do Dr. Rosa, presidente do prefeito Rio Grande do Sul, prefeito 5, se eu não me engano. E olha que interessante, falar em pagamento por performance, por métricas, né, por desempenho. Então, nós temos aqui a dimensão aqui do desfecho, o desfecho funcionalidade. Nós temos a métrica, né, uma métrica específica. E aqui na descrição eu tenho, ó, piora ou melhora inferior a 10%. A pontuação é 0%. Eu tenho uma melhora de maior ou igual a 10%, abaixo da meta, tem uma pontuação. Melhora funcional com grau de incapacidade mínima, 100%. Então, eu tenho vários desfechos. Um desses desfechos é, ó, experiência no cuidado, né? Nessa experiência no cuidado, eu estou muito insatisfeito, 0%. Muito insatisfeito, satisfeito, 100%. Quando você vai para a adesão do plano terapêutico, em relação à assiduidade, menor ou igual a 79%, 0%. Assiduidade maior a 80%, a 97%, 50%. Então, nessa linha de cuidado, que é a linha de cuidado de tratamento da dor lombar, eles definiram essas metas, pactuaram essas metas, e além do pagamento pela dor lombar, tem a pagamento por performance do que é entregue para o profissional. Então, quando a gente fala nas formas de entregar valor, você pode melhorar a eficiência, né? A gente pode entrar num caminho também da segurança, porque se você está reabilitando um idoso e você ganha funcionalidade, você reabilita ele, mas se você previne queda também, é interessante. Então, é segurança assistencial. Isso pode ser mensurado. Hoje, os indicadores, um dos indicadores mais avaliados no sistema DRG Brasil, né, que está lá na programação, no curso deles está isso, eles batem muito nisso, é evitar reinternação. Por quê? Um indicador muito negativo para o hospital, para o serviço de saúde, é reinternação em até 30 dias. Isso pode ter, pode vir de várias causas, né? Pode vir de uma alta inadequada ou de uma assistência domiciliar também que deixou a desejar. Então, o serviço de atenção domiciliar que reinvita internações por causas preveníveis, né? É um resultado que tem um forte impacto no sistema de saúde, né? Que entra na questão do aprimoramento da atenção primária. Então, eu acredito que aqui seja a parte um pouco mais polêmica, né? Que no meu olhar, as oportunidades que a assistência domiciliar tem, né? Nesse modelo. O protagonismo nas reinternações evitáveis, demonstração de que, através de uma entrega em uma linha de cuidado específico, é possível. Será que as operadoras sabem que, se tiver uma entrega específica para populações específicas, pode sobrecarregar menos o sistema hospitalar, né? Outra questão, a criação de soluções tecnológicas, né? Nós hoje temos ferramentas tecnológicas para, através de avaliação, já conseguir entregar o que é esperado de reabilitação, como o sistema do DRG que a gente mostrou, né? Será que vai ser possível maior valorização em relação ao impacto positivo da entrega? Eu estou acompanhando esse fortalecimento da assistência domiciliar, e aí, por vários benefícios, né? Mas será que a questão da entrega está claro para as operadoras, né? Em relação à entrega, tanto para as operadoras quanto para os profissionais que encaminham esses pacientes. E aí, eu acho que acredito que a maior questão é a questão financeira, né? Como vai ser negociado isso? Claro que isso é uma relação entre operadora e prestador, e a gente não tem nenhum referencial mínimo, né, ainda. Acredito que isso vai acontecer, mas ainda não tem. Mas como de fato vai ser esse repasse, né? Possivelmente não mais pela quantidade de sessões, né? Mas, como eu falei, por entrega. Rafael, e aí... Desculpa te interromper. O Pedro levantou a mão e tem um comentário também. Tá, tá okay. Por favor, Pedro. Fala, meu amigo. Bem, pessoal, boa noite a todos aí também. Desculpa ter hoje, tive um dia bem complicado.
Mas estou feliz em estar aqui com vocês e vendo essa discussão de alto nível aqui. Eu tenho tido grandes discussões com o Rafael recentemente, né, Rafa? De passar um dia todo discutindo, falando, e isso remete até a um encontro que nós tivemos aqui em Salvador, onde um dos palestrantes ele nos provocou, perguntando se a fisioterapia domiciliar ela não era uma commodity. Aquilo ali foi algo que, confesso a vocês, que me chocou a princípio. Mas quando a gente vai para conceito de commodity, que traduzindo para o português significa mercadoria, bate exatamente com a realidade que a gente tem hoje na fisioterapia domiciliar e talvez a que a gente deva tentar mudar, né? Talvez isso aqui seja um dos pontos iniciais, né? Então, commodity é algo que é padrão, é algo que pode ser trocado, substituído por qualquer outra coisa. Então, quando a gente para perceber, pô, meu fisioterapeuta que está indo lá na casa de seu fulano, ele pode ser substituído por alguma outra categoria ao fazer o que quer que ele esteja fazendo. Isso é intercambialidade, né? Ele pode ser trocado por qualquer outra pessoa. Outro aspecto é o preço determinado pelo mercado, né? O valor é definido pela oferta e demanda, não pela marca ou qualidade, né, diferenciada. E não há nenhuma diferenciação, né? Os compradores escolhem, eles escolhem com base no preço, já que o produto é igual, né? Eu estou entregando a mesma coisa que o Hugo está entregando a mesa coisa que Rafael, que está entregando a mesma coisa que Pablo, ou seja, não há diferenciação, não há maior qualidade. Então, quando a gente para pensar, sim, a gente está se transformando em uma mercadoria muito barata, por sinal. E quando a gente de norte, distante ou não, falando de algo a valor, saúde baseada em valor, terapia, remuneração, entrega valor, existem modelos de negócios que a gente precisa estar muito atento ao qual é o nosso contratante. E isso aí talvez seja algo cultural que, não sei a opinião de vocês, eu quero saber, talvez a gente tenha que quebrar, né? E quando eu falo quebrar, é entender que é algo diferente. Quando eu vou na casa de um paciente aqui no meu modelo particular, ele é o meu contratante. A ele eu devo entregar um resultado. Acho que vocês falaram algo parecido nesse sentido aí. Quando o nosso contratante é a operadora, a gente precisa entender que eu preciso entregar valor para a operadora. Preciso entregar valor para ela. Ah, Pedro, mas não vai entregar para o paciente? O minha contratante é a operadora. E aí é um modelo de negócio talvez classificado como B2B2C, em que quem é meu contratante é operador e, logicamente, eu entrego o produto final para o paciente. Mas o paciente, ele, em determinado momento, ele chamou Pedro. Ele chamou a operadora tal, que contratou a empresa de Hugo. E Hugo, sim, contratou Chiquinha para ir até a casa lá. Então, a gente precisa estar muito claro. Mas talvez o que eu mais enxergo de dificuldade nesse cenário todo, e aí a gente conversou lá no grupo, né, a necessidade de ter todos estarem muito, muito alinhados nesse sentido, é que a própria operadora, e falas de um dos médicos que estava na FenaFísio esse ano, eles não sabem o que eles querem. Eles não sabem o que é que eles querem da fisioterapia. As operadoras, as palavras dele foram: nós não estamos preparados para isso. Essa frase também me chocou. E aí, quando o Rafa fala de oportunidade, talvez seja essa oportunidade da gente trazer algumas variáveis que estejam muito associadas a desfechos importantes para minha contratante, que é a operadora. Talvez a gente que tem que passar para eles isso. Nós que devemos estar dizendo essas informações. Tais variáveis que nós entregamos está muito associado a desfechos interessantes para vocês, como custo, como redução de taxa de internamento, e por aí vai. Desfechos que sejam interessantes para o nosso contratante, que porventura vai levar um benefício também ao paciente. Talvez a gente tenha que estar também ligado nisso aí. E aí entra no sentido, quais são o que é que a gente pode levar nesse sentido? Aí a chave que me perguntam que talvez seja um entrave e o financeiro? Por isso que eu entrei nesse momento. E o financeiro?
Quem vai pagar por isso? Porque se eu quiser entregar mais valor, eu vou ter que ter mais investimento. E aí eu queria saber de vocês se talvez esse modelo ele não seja necessário ter um esforço nosso. Quando eu falo assim, nós que vamos ceder no sentido de estar mudando algum tipo de estrutura da nossa empresa para entregar e mostrar, primeiramente, o que nós conseguimos entregar. Talvez em determinado momento aquele paciente que chega num limite terapêutico, ele não deva ser mais atendido pela fisioterapia, né? Eu não consigo mais entregar algo para aquele meu paciente ou não consigo entregar algo mais para aquela minha operadora. Por que eu estou atendendo esse paciente ainda? Será que não chegou no limite terapêutico? Né? Quem são os players que estão nesse sentido aí que precisam se atentar para isso? Então, Rafa, Pablo e Hugão, mais uma vez eu agradeço imensamente, né, público aqui, pela disponibilidade de vocês. O que é que vocês pensam que a gente tem que mudar mesmo? Né? E aí está o slide de Rafa, responsabilidade. O que é que a gente tem que mudar para mudar isso aí? Se o Hugão puder também participar. Passar a palavra. Obrigado, Pedro. Que provocação. Eu estava aqui exatamente pensando, parecendo que a gente fez uma transmissão de pensamento, e eu lembrei exatamente dessa frase do commodity. Estava esperando uma oportunidade, mas você foi e trouxe, levantou esse questionamento. Acho que o Hugo tem algo a falar. Doutor Hugo, fique à vontade, por favor. Então, assim, Pedro, acho que você colocou que já estava fervilhando na minha cabeça, além do que Rafael estava falando brilhantemente, dando exemplo, e ele conseguiu tangibilizar processos para que possa criar, né, metodologia, valor. Quando você fala de commodity, a verdade é essa: a fisioterapia é um commodity já há muito tempo, né? Eu sou do tempo que o Rafael colocou aquele primeiro slide, que 10 sessões, né, quase se vende na praia, né? 10 sessões de fisioterapia, e é isso, sem planejamento, sem nada. Então, assim, nós somos uma commodity. E quando a gente está falando de remuneração baseada em valor, a gente falou de percepção, o Rafa falou de uma série de temas, mas tem uma palavra que eu acho que ela abraça tudo que você disse, que é maturidade. Quando você vai fazer remuneração baseada em valor, você precisa ter maturidade. Então, assim, o contratante, foi o que eu falei lá na frente, se eu trabalho com operador, eu preciso entender o que a operadora quer, o que o cliente quer, o paciente quer, para eu saber o que eu vou entregar. Então, a grande questão que hoje a gente vive de commodity, que é uma verdade, no meu modo de ver, é uma opinião muito particular, é um processo de aculturamento. Nós fomos aculturados nisso aí. A fisioterapia, ela veio de uma sistemática muito empírica, que depois veio evoluindo, né, para a ciência, né? E só que a maturidade do profissional ela não acompanhou. E esse processo que a gente vive hoje, ele foi denegrindo e corrompendo a questão do profissional, do entendimento dele. Então, assim, a operadora, médico, seja quem for, não estão preparados para entender a questão da fisioterapia se os próprios fisioterapeutas hoje não entendem qual é a entrega. Perfeito. Você deu um exemplo que é praticamente 99% de todo o país. É assim, eu acredito, porque a gente tem uma diversidade aqui nessa sala enorme. Por que eu continuo atendendo um paciente aonde eu não tenho mais valor de ganho? Não tenho mais um resgate funcional, eu não tenho... mas muita gente vai falar de manutenção clínica, vai falar de cuidados paliativos, vai te falar de uma... Ok. Sempre tem um ponto a ser debatido, discutido e ali acordado para ser entregue. Mas, em termos gerais, se nós, como profissionais, a gente não tem limite ou entendimento daquilo que a gente vai entregar, a gente compromete o nosso próprio serviço. Então, hoje, e eu acho que aí a importância da Brasfeed e a elaboração de temas como esse, as associações cada vez mais, os CREFITOS, COFITOS, têm uma função, e aí cai, parece, o pessoal vai achar que a gente combinou, e na verdade não foi combinado.
essa slide do Rafael agora, a responsabilidade das associações, elas têm uma responsabilidade ímpar nesse processo, por justamente gerir um grupo, uma manada de profissionais. E hoje, quando a gente fala de profissional, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está ali lidando com uma operadora, também com um paciente B2C direto, mas quando a gente está lidando com um B2B, a equação da sistemática ela é tempo versus dinheiro. Aí fica aquela pergunta: fisioterapia é custo ou é investimento? Quem tem que responder isso somos nós. Então, quando a gente tenta trazer essa equação para algo baseado em valor, a gente tem que trazer tempo, porque hoje em dia, saúde, ela é negócio. Só que a gente precisa entender que negócio não é essa palavra tão ruim, feia, que todo mundo acabou conceituando, né? O negócio ele pode ser muito bem posto para todo mundo, né? E pode haver saúde naquilo ali. Eu só preciso equilibrar e entender clínica, protocolos, regras e o que eu estou fazendo ali. Então, quando a gente vai trazer para a equação de pensar em remuneração e valor, e eu estou falando com uma relação B2B, eu tenho que ter o tempo, porque o tempo é preponderante. O dinheiro que se gasta, e eu tenho que pensar no saving. O que uma operadora quer? Ela quer o bem-estar do paciente? Gente, ela quer o bem-estar do paciente porque ela não quer que ele fique na sinistralidade eternamente. Isso é um fato. O save, então, é um ponto importante para o paciente, para a operadora. Se o save é importante, nós, fisioterapeutas, associações, precisamos entender o seguinte: para que eu tenha esse save, eu tenho que pensar como eu vou entregar isso. E hoje o mercado, o que o mercado exige da gente? Velocidade, competência e resultado. Se eu não tiver velocidade, competência e resultado, eu não progrido. E aí vai começar um processo de seleção natural. Porque o mercado ele vai caminhar para isso. Perfeito. Vai começar uma seleção natural. E o que cabe a nós, ali como associações, como instituições, e eu me sinto muito feliz de fazer parte da Brasfeed, a gente precisa capacitar, criar eficiência, que é como entregar aquele resultado, ser performance, e eficácia, que é o comprometimento do objetivo que foi traçado, a entrega do objetivo que foi traçado, no menor tempo possível. Se me permite aqui, se eu posso trazer um caso real de uma operadora. Então, assim, algumas pessoas, eu não conheço todos aqui na sala, mas às vezes a conversa ela pode parecer subjetiva, né? A operadora não vai querer isso. Uma grande operadora, a qual eu trabalho e fiz parte, vou dar um exemplo de números. Ela tinha uma média de 20 altas mês. Numa entrada, em torno de 40, 50 profissionais mês. Entenda, eu ter 20 altas mês dentro de uma atenção domiciliar já não é uma coisa fácil de você manter esse processo. Foi feita uma proposta, que eu participei desde o início, que elencaram o nome de um programa, chamaram de Giro Rápido. Quando esse Giro Rápido fechou, foi negociado entre todas as partes. Qual é o tempo? Como vai ser entregue isso? E quais são as métricas? E, obviamente, eu coloquei o seguinte, mas a gente esqueceu de um pequeno detalhe. Qual o valor que vai ser pago para o profissional? E foi fechado. Fechou uma métrica de 30, 60, 90 dias. Se o fisioterapeuta entregar dentro de uma métrica pré-apresentada, similar ao que o Rafael apresentou muito bem, por sinal, se ele entregar em 30 dias o resultado do paciente, ele tem um acréscimo no valor dele de 10%. Se ele entregar em 60 dias, cai para 8%, 90 dias, 4%. Então, sobre o valor que ele tinha, ele já ganhava R$10, R$8, R$4. Antes desse programa Giro Rápido, nós tínhamos um tempo de permanência de 90 a 122 dias. Depois de a gente estar ali trabalhando um ano, a média foi
de 50 altas por mês. A média de entrada de rodízio de paciente saiu de 50, foi para 71 pacientes. E nós chegamos num save no final de ano para a operadora de R$65 mil dentro desse projeto piloto. Isso mostra o quê? Lógico que nem tudo é perfeito, mas mostra o quê? Mostrou que a gente teve que, nesse processo, selecionar profissionais, aí mostra capacitação, entendimento, aculturamento, adesão, né? O entendimento do processo. A gente teve que selecionar, foi uma seleção natural, que nos primeiros 4 meses, 5 meses, ninguém queria participar, porque achava isso um absurdo. No 7º mês, estavam pedindo para entrar no programa, porque o fisioterapeuta, ele cansa por tempo. Fisioterapia cansa tempo. Então, esse rodízio deixava cada vez mais motivado o profissional. E a gente começou a entrar com capacitações, uma abaixo da outra. A adesão da capacitação cresceu 100% depois desse programa. Então, isso é uma coisa possível de acontecer. E aí, pegando o slide do Rafael, eu coloco que, sim, cada um tem suas necessidades. Agora, as associações e a Brasfit, nesse protagonismo, precisa tomar a frente desse processo, porque somos nós, fisioterapeutas, que temos que colocar essa condição em cima das operadoras. Vou dar um exemplo. Eu faço parte do grupo do CREMERGE aqui do Rio, Conselho Regional de Medicina, do grupo de atenção domiciliar. E a gente vem falando de transição de cuidado, e eu fico batendo que como pode determinar uma reabilitação de um paciente se um fisioterapeuta não está presente na transição de cuidado. Quem definir essa reabilitação que vai executar. Se não for o fisioterapeuta, se for o médico que vem executar. Essa foi a pauta da discussão. Mas eu acho que o fisioterapeuta precisa ganhar maturidade dentro desse processo. Entender o que ele tem na mão, o que ele entrega. E não adianta dizer que saúde não tem preço e não tem tempo. Não, saúde tem tempo e custa caro. E hoje o mercado exige que a gente seja competente. Então, o tempo que você vai ficar numa residência ou não é muito baseado naquilo que você determinou nos objetivos e nas metas. Você pode ter um grande objetivo e as metas vão delinear em cada time a sua entrega, como muito bem colocado ali pelo Rafael na fratura de fêmur. Hoje, o desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar primeiramente é o aculturamento dos nossos colegas, a participação, a competência, a capacitação deles, para que a gente tenha estrutura, números, dados, a apresentar às operadoras, que é fazer tipo um business plan, e assim começar a fazer essa mudança, junto com todas as instituições ali traçadas pelo Rafael. Desculpa que eu me empolgo um pouco com esse tema. Nada, perfeito, perfeito. Eu concordo com você, Hugo, no sentido de que eu acho que o papel da associação, o papel das câmaras técnicas, né, nesse diálogo com as operadoras é importante. Eu acho que a Flux, a Pulsar, a Rede Domiciliar, a Núcleo aqui de Pablo, não tem o mesmo poder de uma associação, de discutir e levar essas pautas. Acho que a própria associação ela tem o poder, inclusive, de em eventos, e a própria Brasfit tem participado, tem gerado muitos eventos, de fazê-los conhecer esses desfechos, essas associações com variáveis que a fisioterapia entrega. Então, acho que algo que a gente pudesse estar direcionando mesmo para 2025, a minha opinião, é que a gente, como associação, né, quando eu falo assim, associação somos todos nós, que a gente estivesse levantando mais ainda essa bandeira de mostrar a quem de fato nos paga, o poder que a gente tem. O poder que a gente tem. Eu acho que isso aí é algo interessante para a gente fazer. Acho que a Marisa quer falar alguma coisa aí. Marisa, isso. Tem a palavra, Marisa. Boa noite, pessoal. Vou participar rapidinho.
Eu e o Endel estamos no aeroporto, voltando de uma demanda aqui de Belo Horizonte. Mas eu concordo. Acho que o Pedro deu uma definição muito importante do que vem para o nosso planejamento 25 aí. A gente realmente tem uma missão desafiadora, porque quando a gente vê essa cobrança enorme de todo mundo, né? Nós também cansados dessas negociações ruins, o que a gente precisa fazer é ter uma mudança nessa negociação e falar de desfecho e mudar essa chave. Então, é uma missão da Brasfeed e a gente vai correr atrás disso agora em 25. E algo interessante é que o Pedro falou, e isso foi falado na FENAFIS, eu não estava presente, mas que as operadoras não sabem o que querem. Então, essa aproximação, trazer para perto as operadoras, representantes das operadoras, acho que é de fundamental importância. Em nichos menores, por exemplo, no hospital, não é incomum a diretoria não saber exatamente o que é fisioterapia. Isso eu estou falando em um nicho menor, que é um hospital. Imagina a nível nacional, que são as operadoras. Então, trazer para perto, eles saberem o que é a fisioterapia, o que a fisioterapia entrega de resultado, precisa ser alinhado, né? Já que eles não sabem o que querem, a gente vai mostrar, de fato, para eles o que é, que, de fato, o valor a ser entregue tanto para o paciente final, que é o cliente, e que não é menos importante, mas também o que é para ser entregue para eles, inclusive do ponto de vista financeiro, que eu acho que é o ponto crucial disso tudo aí. Rafael, por favor, pode seguir com sua apresentação, meu amigo. Só tem mais 2 slides aqui, vai acabar já rapidinho, mas discussão, né? Estava ouvindo aqui o Pedro, o Hugo falando, e uma aula, né? Uma aula muito forte e bem provocativa, né? Eu queria dar continuidade ao pensamento aqui, já encerrar a apresentação. Ainda bem que as operadoras não sabem o que elas querem. É mais uma oportunidade para a gente mostrar o que a gente entrega. E se não for a gente, quem vai ser? Quem que vai falar? Os médicos vão falar o que a fisioterapia entrega? A enfermagem vai falar o que a fisioterapia entrega? Não vai, pô. E aí entra no que o Hugo ressaltou, né? De forma muito brilhante. A gente precisa saber o que a gente vai entregar, né? Isso aí vem uma questão, uma linha assim, a gente não vai. Se a gente puxar, igual a gente puxa um pelo da parede e vem um urso, né? A gente pode pontuar várias coisas aqui, mas tem que ficar claro que é uma janela de oportunidade muito grande que a gente está vivendo, e a Brasfeed, eu vejo muita maturidade na direção da Brasfeed, em levantar pautas que realmente faz sentido para o profissional e para o paciente. E por que não a associação provocar o Conselho Federal, entendeu? Por que não a associação provocar o Conselho Federal em relação à criação de linhas de cuidado? O Conselho Federal ele já está tomando iniciativa em reuniões, mas a gente vai esperar passivo, críticas construtivas, tá, gente? Porque eu também faço parte da Brasfeed com muito orgulho. Então, assim, qual o papel do INS, do Conselho Federal, dos conselhos regionais, né? Eu vejo alguns conselhos regionais gastando energia com outras coisas, sendo que poderia desenvolver atividades que realmente fazem sentido, né? Para o paciente, para a categoria. E aí que fica aqui só, eu acredito que vocês falou desse slide aí melhor do que eu poderia imaginar, né? Vocês comentaram brilhantemente. Então, só para falar em relação a contextualizar, aqui foi um convite já para ser integrante do grupo gestor de cooperação de remuneração baseada em valor de saúde. Então, no dia 9, nós estamos no dia 5, olha como é que a Brasfeed está à frente do tempo, né? Nós estamos no dia 5 discutindo isso, a ANS e o Conselho Federal vai discutir isso no dia 9, entendeu? Exatamente. Então, aqui eu agradeço, né, o espaço, mais uma vez, para mim, é uma honra estar aqui conversando com vocês, discutindo esse tema, e me coloco à disposição da Brasfeed para que a gente possa construir juntos aí soluções para as operadoras, para os nossos clientes de forma geral, né? Então, mais uma vez, obrigado. Show de bola, Rafa. Alguém levantou a mão?
Cadê? Foi o doutor Hugo que levou. Pronto, fica à vontade, doutor Hugo. Eu acho que, assim, queria primeiramente agradecer e colocar um ponto que o Pedro colocou e o Rafael colocou muito bem. Eu acho que, primeiramente, agradecer ao Pedro por ter levantado essa bola. Eu acho que isso é bastante importante. E não é fácil, porque isso aqui é uma casa de vespeiro. Não é fácil. Eu acho que o nosso maior desafio está entre os nossos colegas. Eu acho que é o primeiro desafio. É muito bom ter trocado com o Rafael essa oportunidade de conhecer novos profissionais, pensamentos alinhados, né? O Pablo de ter conduzido isso de uma maneira muito brilhante. Acho que a Brasfeed ela vem se posicionando e ao mesmo concordo com a Rafael, estou muito satisfeito de fazer parte, porque acho que é uma associação que vem crescendo e buscando um protagonismo muito com interesse de realmente de fazer a diferença, de trazer mudanças. Esse foi um dos motivos da minha afiliação, né, que outrora conheci o grande amigo Wendel, né, e acho que tanto a antiga gestão como a nova gestão, ela vem corroborando com a mesma velocidade, e eu acho que agregar profissionais, formadores de pensamento, de opiniões, isso é importante, porque traz maturidade para o cenário, e eu acho que é o principal. Alguém, e quando eu falo alguém, eu falo associações que precisam elevar o sarrafo, precisa colocar um limitador, precisa falar, olha, é daqui para cima. Perfeito. E o tempo para todos os profissionais aderirem, a gente não tem como prever. Então, as associações têm esse papel importante por representatividade por si só. E a gente precisa botar um sarrafo, falar, daqui para cima. E eu concordo com o Rafael, a oportunidade, já que ninguém sabe, né, aquela história, se eu não sei que caminho eu vou, qualquer caminho serve. Se ninguém sabe o que é fisioterapia, quem tem que responder a pergunta é o fisioterapeuta. Quem sabe de fazer a questões médicas é o médico, enfermagem, fono, e assim vai. E o profissional de fisioterapia, através das associações, precisa ganhar essa voz. O profissional, ele precisa ter voz, precisa ter poder de decisão, só que para isso precisa entender do assunto e ter competência para isso. E eu acho que para a gente tentar caminhar junto à velocidade que o mercado exige e a oportunidade bate na porta, porque a oportunidade está na porta aí, está na porta agora. E a fisioterapia já aprendeu muito que quando ela fica calada, alguém fala por ela e determina por ela. Então, eu acho que a Brasfeed vem se colocando numa posição muito importante sobre isso, movimentando, aliando com todo mundo, e eu acho que a gente tem que se unir, e essa diversidade de Brasil aqui dentro, ela tem uma força que é todos estarem com a mesma linha de pensamento, não falo da mesma linguagem, mas a mesma linha de pensamento, para que isso seja uma questão não só estadual, regional, e sim nacional, porque a força de vários estados, de vários profissionais, dentro de uma mesma temática, todo mundo aqui que conhece, tem um pouquinho de quilometragem e sabe que faz a diferença. Trazer ideias, sugestões, trocar informações e experiências, isso aí é muito importante. Então, queria deixar meu agradecimento pela oportunidade, pelo convite e por troca com pessoas de tão rico de conhecimento e um nível elevado que a gente conseguiu mensurar aqui de valor no conceito e na prática. Fica o meu agradecimento aqui, Pablo. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, doutor Hugo. De fato, uma discussão muito enriquecedora. A Brasfeed, ela vem hoje. De fato, o grande objetivo é elevar esse nível e levar a nossa voz, né, de todos nós da atenção domiciliar para instâncias maiores. Então, para isso, a gente está hoje fazemos parte do GT, do COFIT, temos uma cadeira na ANS e se politizando cada vez mais a fim de se aproximar mais das operadoras, a nossa voz se tornar mais alta, mais influente e, de fato, ter esse poder de forma
estruturada e organizada de mostrar qual o nosso real papel. Eu acho que é um ponto bem difícil, né? São muitos nós que tem neste tema. De um lado temos a ponta, que são os assistenciais, que de fato não tem esse entendimento tão claro. De um outro lado, existe, como eu posso falar, os sindicatos, existem outras instituições que lutam, de fato, por remunerações melhores, mas a gente não tem uma via de sustentabilidade diante disso. Então, acho que são muitos nós que temos a resolver, mas eu acredito que, de um ponto, se a gente foca na educação, lá da ponta, e se a gente sobe também o nível, levando o nosso conhecimento, as nossas dores em instâncias maiores, acredito que sim, a nossa voz vai ser ouvida, e logo, logo a gente vai estar, não sei se logo, logo, mas que em algum momento isso vai ser atendido e estaremos vivendo uma nova realidade. Acho que isso está mais próximo do que nunca. A caminhada é longa, mas a gente já estamos aqui num ponto de partida muito importante. Pessoas de altíssimo nível em diversas regiões do país, discutindo, trazendo suas experiências e levantando polêmica. A partir do momento que temos polêmicas, dores surgem e também soluções. Então, acho que foi fantástica essa discussão. Obrigado também à presidente que está aí no aeroporto, trouxe comentário, falou aqui também do GT do COFITO, da ANS. Presidente, quer falar? Pronto, acho que não vai poder falar agora. Ok. Então, gente, muito obrigado. Rafael, tem algo a mais a falar? Fantástico sua apresentação, meu amigo. Só agradecer mesmo. Eu já posso colocar no meu currículo aqui que eu debati aqui com o Hugo, com o Pedro, com vocês aqui, com o Marisa. Então, se vocês puderem me dar um certificado, já vou colocar no meu currículo. Participei da live da Brasfeed. Só para agradecer mesmo, agradecer ao Wendel também, que está aí, né, assistindo a gente. Um abraço, Wendel, um abraço, Marisa. A Gladys também, que tive a oportunidade de falar agora. E me colocar à disposição, né? Tipo assim, soldado tá para a guerra mesmo e eu quero contribuir de alguma forma. Se contem comigo para trabalhar para a gente tentar construir uma fisioterapia mais forte no futuro. Bacana, Hugo. E precisamos realmente pessoas que se disponibilizem e coloquem a cara, né? De fato, venha para campo, venha para a luta mesmo, e tenha esse conhecimento, essa experiência que você trouxe, e ter coragem de levantar a polêmica. Ter coragem de levantar a polêmica, isso é fantástico, porque enriquece e traz soluções para a gente. Doutor... Vocês vão fazer o print? O print oficial é com o Pedrão. Agradecer então também ao doutor Hugo. Muito obrigado, doutor Hugo, pelas discussões, muito sensato nas suas falas, e aprendi muito aqui, viu? Muito obrigado mesmo por dividir esse conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade e a todos aqui terem me deixado participar. Foi uma honra. Pedro, vamos fazer um print? Já foi feito, já. Já foi feito? Maravilha, então. Gente, boa noite, muito obrigado. Bom descanso Um abraço a todos. Boa noite, Júlio. Obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite, muito obrigado.